Oi, hoje é a resenha do conto O Diário de Adão e Eva, de Mark Twain, aqui da coleção Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume 5, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Segunda. Esta nova criatura de cabelo comprido está se intrometendo demais. Fica sempre rondando e me seguindo. Não gosto disso, não estou acostumada a ter companhia. Preferiria que ficasse com os outros animais. Está nublado hoje, vento leste. Acho que vamos ter chuva. Vamos? Nós? De onde eu tirei essa palavra? Ah, lembrei. A nova criatura costuma usá-la. Assim começa o Diário de Adão e Eva, de Mark Twain, que conta a história, obviamente, do Adão e da Eva, em pleno paraíso. E alguns desdobramentos também, que a gente conhece muito bem nessas histórias, né? Portanto, eu nem posso dizer que eu vou parar de contar a história para não estragar a experiência de vocês, porque você já sabe o que vai acontecer. Mas o importante aqui nessa história, nessa versão do Mark Twain, é como que ele conta. E aí sim, é estragar se eu ficar detalhando muito. Minha avaliação do texto. Para começar, já preciso dizer para vocês que este conto aqui, na verdade, são dois, ambos contidos num livro homônimo, O Diário de Adão e Eva, do Mark Twain. E dentro lá do livro também há 3 outros contos, também a respeito dessas aventuras do Adão e da Eva lá no paraíso. Como eu comentei lá no começo do vídeo, a gente não tem o que dizer sobre essa história, porque inclusive o final a gente já sabe como tudo termina. Então a grande graça aqui do texto é descobrir como que o autor nos passa essa história para lá de manjada. E sim, ele passa de uma maneira completamente divertida, pelo menos no primeiro bloco. Quando você começa a leitura, e não sabendo que são 2 contos na verdade, você fica acompanhando primeiro a visão do Adão. E é muito engraçada, muito irônica, na verdade, bem machista em certos pontos. Principalmente talvez as mulheres, quando leiam esse texto, achem que ele é tipo um canalha, vamos dizer assim. Mas não, também ele é apenas um ingênuo, porque ele está em processo de formação. E depois, na metade do texto, entra a visão da Eva, e aí se começa um novo conto realmente. E por causa disso também há uma mudança de tom, aquela coisa muito engraçada baixa bastante, porque a Eva é mais, digamos, reflexiva, mais cheia de si. Bom, o Adão também é, mas do jeito que a Eva conta a sua visão de tudo aquilo, não fica tão engraçado quanto o Adão dissera antes. Na verdade, não há um repeteco de ações não. Uma outra coisa sim, nós temos exatamente a visão dos dois. Mas, na maioria dos casos, são eventos diferentes. Tudo passa a ser então um complemento do que a gente viu lá da parte do Adão. Agora, como um todo, juntando os 2 textos, pensando como uma coisa só, sim, há uma grande unidade, porque no fundo, o que o Mark Twain quer dizer é sobre o amor. Como o amor se constrói entre esses 2 seres tão diferentes, um homem e uma mulher. Aliás, justamente a parte engraçada da sessão do Adão é que ele considera o fruto dos dois, né, algo muito estranho, né? Não exatamente algo semelhante a eles. Aí vai um pequeno spoiler, né? Ele acha, por exemplo, que o Caim é um peixe e não um humano, um ser humano. Na verdade, essa definição de ser humano não existe aqui dentro do texto. Vai lá, outro spoiler. Mas também é o que torna tudo divertido, tanto para o lado do Adão quanto para o lado da Eva. Quando a gente chega ao final dos 2 contos, temos o mesmo sentimento. E aliás, dá até um reset, porque a gente, quando termina justamente a parte do Adão, e ele chega naquela conclusão amorosa, e começa a parte da Eva, você pensa, ué, mas houve um reset? E sim, a gente percebe realmente que são 2 textos distintos. Tanto que, quando chega ao final da parte dela, a mesma coisa acontece. Também vem todo esse fulgor amoroso. Talvez mais alinhavado na parte da Eva do que do Adão, já que a mulher podemos considerar que tem mais sentimentos para o amor, né? Mais sensibilidade, melhor dizendo,
para o amor do que o Adão, a visão masculina, né? E também vale comentar que algumas mulheres podem não gostar da visão final da Eva sobre a mulher, porque ela se coloca um pouco, às vezes, meio que submissa ao homem. Mas a gente precisa lembrar que esse texto, os dois textos, são cômicos, por assim dizer. O que o Mark Twain quer fazer aqui é pura graça, ele quer tirar um sarrinho dessas situações para lá de manjadas da história desse casal primeiro, né? Aliás, que me deixa muito curioso para saber o que acontece nesses outros 3 contos que estão dentro desse livro, porque parece que tem até a visão do Satanás. Olha só que curioso. E para terminar aqui essa análise, uma coisa que a gente pode dizer desse texto também, embora ele flua muito, com leveza e sempre nos divertindo, também a gente precisa confessar que é um texto que a gente pode esquecer com muita facilidade, mesmo sendo bom. O texto do Twain é bem divertido, bem escrito, mas também é tão leve que a gente vai esquecer rapidamente. Claro, talvez a gente guarde com carinho essa experiência, mas que a gente vá guardar tudo, os detalhes, não. É como um show de humor. A gente ri bastante, sai de lá feliz, relaxado, mas depois, se a gente precisar contar as piadas, talvez a gente não lembre muito bem. Principalmente depois de uma semana, um mês, e talvez isso aconteça aqui também nesse texto do Twain. Enfim, para O Diário de Adão e Eva, de Mark Twain, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais uma resenha aqui da coleção Folha em Inglês com Clássicos da Literatura, e dessa vez com uma história da Virginia Woolf, que será A Duquesa e o Joalheiro, e outros contos. Aliás, eu estou curioso para saber se realmente dentro desse livro fininho tem outros contos ou apenas o título aqui dessa história. Enfim, antes tem resenha de USA Noir, com alguma história sombria. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses 2 vídeos não chegam, confira aqui do lado resenhas de outros contos também aqui do projeto. E até mais!